vida. Emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o DIEESE divulgou um boletim de conjuntura, fazendo um balanço do ano de 2021 e também já projetando o próximo ano. E ali o texto destaca que o Brasil foi duramente afetado, não só pela pandemia, mas também por uma política econômica que acabou aprofundando a desigualdade social e aumentando a pobreza no Brasil. O que é possível esperar, Fausto, de 2022 com base naquilo que foi feito neste ano? Bem, Glauco, 2021 é um daqueles anos que a gente vai querer esquecer, né? É um ano primeiro que nós tivemos aí a maioria das mortes da pandemia, né? Das mais de 616 mil mortes aconteceram em 2021. Nós assistimos à guerra das vacinas, ou seja, um governo absolutamente descompromissado com a saúde, com a vida da sua população e que tentou colocar em uma oposição entre economia e saúde, e a gente viu de fato o que deu. Nós estamos aí com uma inflação que extrapolou a casa dos 2 dígitos, vem corroendo os salários e a renda das famílias. Nós temos hoje aproximadamente 13 milhões de pessoas desempregadas, mas um contingente enorme de pessoas que saíram do mercado de trabalho e não conseguiram retornar. Nós temos uma renda média em queda, ou seja, as pessoas que estão conseguindo emprego com uma renda menor do que aquela antes, quando estavam empregadas. Enfim, nós estamos olhando aí um cenário bastante complicado. O PIB, vamos lembrar, 2 trimestres seguidos ali de variação negativa, o que significa que nós já entramos numa recessão, e nós terminamos o ano em um movimento muito complicado, né? Um movimento de economia frágil, economia desaquecida, inflação alta, alta taxa de desemprego, baixa renda, e além de tudo, aí o retorno de maneira muito forte de uma política monetária contracionista com elevação da taxa de juros, encarece cada vez mais o dinheiro, que de alguma forma dificulta o investimento e esfria ainda mais a economia. Então, esse é o cenário que a gente vai saindo aí de 2021 do ponto de vista econômico, um cenário bastante difícil e um cenário que aponta 2022 com bastante dificuldade e com muito pouca possibilidade de alteração efetiva, uma vez que a política pública, a política econômica do atual governo não sinaliza para algo muito diferente. O aperto monetário vai continuar, nós estamos assistindo que, apesar do aperto monetário, a taxa de câmbio continua se elevando, apesar do aperto monetário, a gente continua com uma questão de preços em elevação, principalmente porque a nossa questão de inflação não é uma questão de demanda, mas é uma inflação de custo, né, muito voltada por conta da elevação dos custos dos combustíveis, energia elétrica, e da outra ponta os alimentos e commodities, ou seja, o ano que se começa é um ano com bastante dificuldade, com previsões econômicas muito piores, inclusive, do que esse ano. Está se falando, os diversos analistas, o mercado em geral, fala um crescimento entre 0,5% e 1%, e talvez fiquemos até abaixo disso, ou seja, é um cenário daqueles muito difíceis para pensar 2022. Agora, por outro lado, né, Glauco, eu acho que a gente também tem que olhar um pouco o que foi 2021 do ponto de vista das grandes disputas e que, de alguma forma, das grandes resistências. O movimento social, o movimento sindical travou duras e grandes batalhas ao longo desse ano, e essas batalhas, de certo modo, serviram para manter uma parte importante dos nossos direitos sociais, dos nossos direitos trabalhistas. Vamos lembrar aí, né, o Congresso Nacional está chegando aí no final dos seus trabalhos, debatendo agora o orçamento, mas a PEC 32 não foi votada. De alguma forma, a reforma de Estado, que era a principal reforma desse ano do atual governo, ela foi barrada. Vamos lembrar da MP 1045, que era mais uma reforma trabalhista e que o movimento sindical, o movimento social conseguiu derrubar. E mesmo o próprio auxílio emergencial, né? Vamos lembrar lá no começo do ano, que só voltou em abril, mas só voltou em abril menor e para menos gente, mas também por conta de muita luta, muita disputa por dentro do Congresso. E aí estamos vendo aí os embates diversos que a gente está assistindo, e a cada momento o governo coloca uma nova medida, um novo estudo com relação à retirada de direitos. Agora, a bola da vez aí é a questão do seguro-desemprego, do FGTS, da multa do 40%, que certamente sinaliza para a gente muitas lutas em 2022.
Vamos lembrar, né? 2022 é um ano de eleição, é um ano de mudança, é um ano de discussão de um Brasil que a gente quer vis-à-vis um Brasil que a gente tem. É um ano de disputa do ponto de vista de para onde vai o nosso país, qual o projeto que vai definir o futuro da nossa nação. Então, 2022, se ao mesmo tempo economicamente tem muitas dificuldades, muitos problemas, 2022, por outro lado, é um ano de possibilidades, um ano que aponta a possibilidade da mudança e que de alguma forma a gente estaremos todos envolvidos na busca de um caminho diferente, um caminho minimamente mais justo, mais equitativo, que busque a distribuição de renda e que pense a economia a partir dos mais pobres. E Fausto, quando a gente fala, né, se pergunta, poxa, mas o que o governo poderia fazer diante dessa crise? Sempre uma das indicações de diversos economistas é elevar o investimento público, né? Isso foi feito, por exemplo, ali para reduzir os impactos da crise mundial de 2008 e 2009, funcionou. O Brasil conseguiu manter determinado nível de emprego e renda de boa parte da população. Isso tem sido feito também agora no governo Biden nos Estados Unidos. Alguns governos também da Europa e de outras regiões estão fazendo isso para justamente conseguir. O investimento tem essa possibilidade de alavancar a economia, só que o patamar de investimentos públicos federais vai ser o menor da história em 2022, de acordo com o orçamento que foi aprovado no Congresso Nacional ontem. São 44 bilhões. E prefeito de comparação, estava vendo aqui a série, Fausto, em 2012, ali no segundo ano do governo Dilma, né, do primeiro governo Dilma, nós tivemos mais de 200 bilhões, quer dizer, é quase agora 5 vezes menos do que foi em 2012, sendo que a gente já chegou aqui, segundo o boletim divulgado pelo Tesouro Nacional em outubro, num trimestre que teve investimento negativo, né, no geral, juntando União, Estados e municípios, de 12 bilhões, a gente observa que não dá para contar muito com o Estado, com o governo federal, com iniciativas que poderiam ser importantes para fazer a economia voltar a crescer e também a geração de postos de trabalho, Fausto. Mas é isso, né, Glauco? A gente está vendo um governo que não está muito preocupado com a economia real. De alguma forma, o que ele busca é vender o patrimônio público, e é muito provável que a gente assista ao longo do ano que vem, muito menos do que um investimento na construção de um país, a gente vai ver um desinvestimento. A gente está vendo isso no desmonte da Petrobras, a gente está vendo isso na discussão da privatização dos Correios, na privatização da Eletrobras, e todas as estruturas de Estado que o atual governo vem desmontando. Este governo não é um governo de investimento, na verdade é um governo de destruição, de desconstrução do que foi duramente conquistado pela sociedade brasileira ao longo de muitos anos, de muitas décadas, e que rapidamente este governo vai desmontando. Um dos grandes riscos que a gente tem para 2022, Glauco, é a lógica do passar a boiada. Se o governo cada vez ficar mais claro, e principalmente ficar mais claro para aqueles que têm interesse nessas ações do atual governo, e este governo não conseguirá se manter, ou seja, não terá um segundo mandato, é bem provável que a gente veja uma aceleração aí das propostas de reforma, uma aceleração aí dos processos de privatização, de desconstrução de direitos, desconstrução do Estado brasileiro. Esse governo é um governo de rapina, né? É um governo em que, de alguma forma, a gente vai diminuindo a nossa soberania e vai simplesmente abrindo mão das nossas riquezas, das nossas possibilidades. De alguma forma é isso que a gente está assistindo com este entorno de quem está se beneficiando das ações do atual governo. A questão do meio ambiente talvez seja uma das áreas mais claras que isso está acontecendo. A gente está vendo como as áreas estão sendo devastadas, como está crescendo o desmatamento, como de alguma forma está abrindo-se mão, né, de níveis de proteção com relação à concessão de mineração e tantas outras atividades aí que de alguma forma degradam o meio ambiente e dilapidam o nosso país. Então, quando a gente pensa num governo desse tipo, né, com as ações econômicas e com seus movimentos, ele está muito longe de ser um governo que está preocupado ali com o bem-estar da sua população, e aí é óbvio, né, o investimento vai ficar cada vez menor, uma vez que não é isso que está no foco e no centro da ação do atual governo. Ao contrário, eles acreditam de fato que o Estado tem que ficar fora. Só que numa economia como a gente está, numa recessão que a gente está vivendo, uma alta taxa de desemprego que a gente tem, ficar fora, de certo modo, congelar a nossa economia quando não regredi-la. E junte-se a isso, né? Investimento baixo e elevação da taxa de juros.
e na prática, Glauco, vai fazendo uma coisa que não aparece muito no orçamento, principalmente no orçamento primário, que é o nosso gasto com juros, ou seja, nós estamos fazendo efetivamente uma transferência do setor produtivo para o setor financeiro, a partir de cada nova elevação da taxa de juros, e que de alguma forma vai beneficiando um único setor, e que está bem longe de ser um setor que financia o nosso investimento ou que garante algum grau de crescimento para o ano que vem. Fausto, quando você fala do desinvestimento e também da venda de ativos, né, o governo inclusive projeta a venda da Eletrobras e dos Correios no próximo ano, a gente pensa, por exemplo, quando se fala dos Correios, né, quem seria um comprador? Provavelmente alguma empresa gigante, monopolista ou oligopolista, como a Amazon, Magazine Luiza. E aí eu fico pensando também, Fausto, em empresários, né, quando a gente observa essas pesquisas de opinião, pessoas que se dizem empresários apoiam o governo. E aí, nessa transação, né, que pode resultar na alienação dos Correios, provavelmente vai para uma empresa que vai concentrar mais mercado e, na prática, vai quebrar, né, pequenas e médias empresas. Então, essa venda de ativos, ela não só tira do Estado a possibilidade de realizar investimentos públicos, mas também acaba causando desemprego e concentra a renda. Quer dizer, é algo surreal, né, Fausto? O Brasil adota, com a sua política econômica, uma receita que não deu certo, não dá certo, mas que vai causar mudanças estruturais no mercado de trabalho e na nossa própria economia. Bem, não deu certo aqui no Brasil, não deu certo na América Latina, e a gente viu vários movimentos desse no mundo sendo recuperado, né, áreas inteiras ou setores serem reestatizados, como a gente tem assistido, por exemplo, no setor de transporte na Inglaterra, que é o pai ali, né, a mãe do liberalismo. Agora, ao mesmo tempo, né, Glauco, quando a gente vai olhando no caso dos Correios e no caso da energia elétrica, é muito mais grave, né, porque no caso dos Correios, nem os americanos, de fato, os Estados Unidos privatizaram o seu correio, muito pelo contrário, o correio é um departamento de Estado hoje nos Estados Unidos, sempre foi, é considerado quase que um patrimônio nacional. E aqui no Brasil nós vamos simplesmente leiloar uma empresa que garante uma integração num país tão vasto como é o Brasil, um país continental e com desigualdades de acesso muito importantes, né? Assim, o Brasil não é um país totalmente integrado, né? O seu interior, as distâncias são muito grandes e o acesso é muito dificultoso, e os Correios têm esse papel. Falar do setor elétrico é pior ainda, né? O setor elétrico é a nossa garantia energética. Sem energia, a gente não consegue impulsionar o crescimento e muito menos o bem-estar da população. Você não tem como pensar século XXI sem energia elétrica, e o que a gente está assistindo, inclusive agora, com a crise do setor, tem a ver com a absoluta falta de política no setor, e que a única visão que eles têm é a visão da privatização da Eletrobras, e que de alguma forma vai colocar na mão de quem comprar, de certo modo ali, uma área estratégica, uma área também de segurança nacional. É bastante triste a gente olhar esses movimentos do atual governo para quem pensa um país para o futuro, um país para os nossos filhos, um país para os nossos netos. O Brasil, ano que vem, vai ter aí 200 anos, né, da sua independência, e a gente vai assistindo um país que, em vez de ficar mais independente, ele fica cada vez mais dependente, cada vez mais submisso aos interesses internacionais e aos interesses das grandes economias, e principalmente das grandes empresas. Então, há um debate que eu acho que nós vamos fazer muito ano que vem, que é esse debate de que Brasil a gente quer, afinal de contas, o que a gente entende por soberania, o que a gente entende por uma economia forte, o que a gente entende por um Estado que preza pelo bem-estar social, que preza pela sua população, tem minimamente um projeto de olhar para frente. O passado para nós está muito difícil, né? Se a gente pegar aí de 2019, 2020, 2021, a forma como a gente enfrentou a pandemia é algo que vai ficar marcado na nossa história. Agora, como é que nós vamos construir o futuro? Como é que nós vamos escolher, de alguma forma, caminhos que reduzam a nossa desigualdade, que reduzam a nossa pobreza, que alimente pelo menos parte, ou todo aí, né, dos 20 milhões de famélicos aí, de famintos que a gente tem no nosso país, garanta algum grau de segurança alimentar para essa população, que hoje já, na sua maioria, não sabe se no final do dia vai ter o que comer. Eu acho que esses são debates que vão pleitear, vão permear 2022, e que, de alguma forma, nós não podemos nos furtar. 2022 é um ano bastante importante. Se 2021 foi o ano da resistência, 2022 é o ano da proposta, o ano da disputa, o ano na onde nós vamos, de fato, escolher os caminhos
para onde o Brasil vai seguir. Fausto, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Você volta a falar com a gente antes do fim do ano? Eu acho que a gente volta amanhã, né, Glauco? A gente fala um pouquinho amanhã ainda sobre esse finalzinho ainda de que está acontecendo, né, olhando aí um pouco o orçamento, olhando um pouco o final aí desse movimento, e aí depois voltamos ano que vem novamente para tentar compreender e ajudar os nossos ouvintes a entender um pouco do que está acontecendo na nossa economia. Então já fica o encontro marcado para amanhã. Muito obrigado, Fausto. Até amanhã. Até amanhã, Glauco. Um grande abraço a todos. Abraço. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.